Então, faz muito tempo que eu não falo de literatura russa do século XIX. Vou tirar o atraso com um clássico. Livro de hoje, Memórias do Subsolo, Fyodor Dostoiévski. Aposto que por essa vocês não estavam esperando, cara. Aposto que agora vocês estão batendo busca no canal do Livrada para saber se eu já fiz resenha disso aqui antes. Eu falei, nunca fiz, cara. Mas estou relendo essa obra, pela terceira vez, inclusive. O que não garante que essa vai ser uma boa resenha, porque eu acho esse livro muito complexo. A cada vez que eu leio ele, eu acho ele um livro mais difícil de tratar, de resenhar. Mas em todo caso, tem muitos Memórias do Subsolo circulando por aí, é um clássico. Só de cabeça eu consigo lembrar da tradução do Irineu Franco Perpétuo para Todavia. Acho que é a do Boris Schneiderman para 34, a do Lucas Simone para Edra, e essa daqui que está na minha mão é a tradução do Rubens Figueiredo para Penguin, tá? Esse aqui inclusive está autografado pelo Rubens, então um beijo pro Rubens e pra Leni. A Leni preparou esse livro também, ela faz geralmente as preparações aí das traduções do Rubens, então acho uma dupla imbatível na tradução e na preparação de livros da Rússia. Por isso eu geralmente prefiro os livros traduzidos pelo Rubens, tá? Então vou falar dessa edição aqui. E também gosto muito dessas edições do Rubens porque eu gosto muito dos textos de apresentação dele. Ele faz um texto maravilhoso aqui, é um tanto denso, acho que ele deveria, enfim, ter sido até maior, mas talvez até por questões editoriais, não sei se eles não cortam, enfim, mas acho que é um texto que renderia bom pano para manga, tá? Vamos lá. Eu vou falar, vou dar um contexto geral sobre o livro, vou contar sobre o livro, vou falar das ideias sobre o livro. E antes, um recado para vocês que nunca leram Dostoiévski e estão querendo começar a ler Dostoiévski. Porque isso é uma coisa que sempre me perguntavam antigamente, quando eu falava muito de literatura russa aqui no canal, por onde que eu começo a ler Dostoiévski, etc, etc. Antes de mais nada, se inscreva no canal e deixe uma ajuda pra gente no Catarse. Estamos sempre precisando da sua colaboração. E é melhor falar isso agora no começo do vídeo. Vai que bomba. Contexto geral desta obra, tá? Dostoiévski, como vocês sabem, escreveu algumas novelas, alguns romances curtos que tiveram uma recepção crítica mista, certo? E aí, por conta de alguns problemas com as autoridades, ele foi para uma prisão na Sibéria, onde ele quase foi executado e não foi executado por causa do último minuto, e ele volta meio diferente da prisão. E escreve esses livros. Ele sai da prisão na década de 50 e o Memórias do Subsolo, se eu não me engano, sai em 63. Ele escreveu, quando ele saiu do subsolo, quando ele saiu da Sibéria, ele escreveu Os Humilhados e Ofendidos, o Memórias da Casa Morta e o Notas de Inverno sobre Impressões de Verão. Então 61, 62, 63, o que é legal porque são livros imensos, né, tirando o último, mas Humilhados e Ofendidos e Escritos da Casa Morta, esses são uns negócios desse tamanho, né? Então o bicho escrevia, o cara é escritor mesmo, escritor profissional, tá? E o Rubens aqui, na apresentação muito brilhante dele, faz uma relação entre este livro aqui e o livro que o precedeu imediatamente, que é o Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, que aqui nessa edição da 34 está junto com a novelinha O Crocodilo, na tradução do grande e saudoso Boris Schneiderman, tá? Por que o Rubens aponta uma relação entre eles? Ele aponta aspectos formais, ele fala que, porque o Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, o que é? É o Dostoiévski, né, o narrador dele, viajando para países na Europa e tendo uma reação muito agressiva, né, e contundente a respeito de países ali que tinham um grau de modernidade dentro dos valores europeus muito maior do que o da Rússia, né? E é bom que se diga que quando a gente fala da Rússia, a gente sempre está falando de uma crise perene de identidade, né? A Rússia não sabe se é Ásia, se é Europa, se é, enfim, né? O que ela é exatamente no contexto em que ela está. Afinal de contas, é um país muito grande e tem culturalmente muito distinto, então essa sempre é uma preocupação muito grande para a Rússia e para o seu império, depois para a União Soviética, etc. Com isso a gente tem algumas semelhanças técnicas entre os dois livros. Então o Notas de Inverno também é em primeira pessoa, é um discurso mais agressivão, ele é endereçado a um
um espectador invisível, né, como o Memória do Subsolo. Então tem uma série de elementos ali que você poderia linkar. Tá? E depois a gente fala sobre as outras ligações entre esses dois livros, que o Rubens inclusive aponta aqui na apresentação dele em passando. Pois bem, o Memória do Subsolo, para quem nunca leu Dostoiévski, é um ótimo livro para você começar a ler Dostoiévski se você não tem medo de livro russo do século XIX. Assim, se você, se você só leu, sei lá, Colin Hoover e, sei lá, George Orwell e sei lá, Harry Potter, Dan Brown e Machado de Assis, porque a gringa do Machado indicou para você, e você quer começar a ler literatura russa, aí talvez eu indicaria para você ler, sei lá, Pão Gente Pobre, Um Eterno Marido, Noites Brancas, umas paradas do começo da carreira do Dostoiévski. Agora, se você já é um pouquinho mais versado em literaturas de outros séculos, esse aqui é um excelente livro para você começar a ler Dostoiévski. Então vamos lá. O Memória do Subsolo tem duas partes, né? E vocês que são leitores mais antigos de literatura russa, que lembram da época terrível das traduções indiretas do francês, pode lembrar que em algum momento da história houve um Memória do Subsolo dividido em 3 partes, porque os franceses tiveram uma terceira parte lá que eles botaram numa tradução. Isso chegou até a gente e meio que, né, enfim, por sorte, se vocês são leitores nativos da internet, vocês não precisam se preocupar com essas coisas, então vocês têm na mão uma porrada de tradutores excelentes, tá? Então assim, Memória do Subsolo, ele é dividido em 2 partes, uma chamada Subsolo e a segunda parte chamada A Propósito da Neve Molhada. A primeira parte desse livro, ela é mais dissertativa, digamos assim. Então a gente tem aqui um cara que se endereça para um público que, na verdade, ele dá a entender aqui no livro dele que é um artífice para que ele possa se confessar, né, e confessar as suas podridões, as suas contradições e as suas coisas, inclusive as suas mentiras. Ele é um cara que se afirma como um cara mentiroso, um cara vil e etc. Começa o livro assim: sou um homem doente, sou um homem raivoso, sou um homem sem graça nenhuma. Acho que sofro do fígado. Na verdade, não tenho a menor ideia da minha doença e nem sei direito o que dói. Não me trato e nunca me tratei, apesar de respirar a medicina e os médicos. Além do mais, sou supersticioso ao extremo. Bem, ao menos o bastante para respeitar a medicina. Sou instruído o suficiente para não ser supersticioso, e mesmo assim sou supersticioso. Não, meus senhores, eu não quero me curar da raiva. E isso, não há dúvida, é uma coisa que os senhores não vão se dar o trabalho de compreender. Mas muito bem, eu compreendo, senhores. Claro, nesse caso, não sou capaz de explicar quem é que estou infernizando com a minha raiva. Sei muito bem que não posso nem de longe causar dano aos médicos por não me tratar com eles. E sei melhor do que qualquer um que com isso só prejudico a mim mesmo e a mais ninguém. Porém, apesar de tudo, se eu não me trato é de raiva. O fígado está doendo, pois que doa ainda mais. Então aqui a gente consegue ver o tom e conseguir um vislumbre desse personagem tão interessante do Dostoiévski, que é o Homem do Subsolo, né? Então nessa primeira parte do Homem do Subsolo, o Dostoiévski vai fazer, e aqui a gente já tem a primeira ligação com Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, uma rejeição às correntes filosóficas que estavam em voga na Europa nessa época, a saber, o realismo e o romantismo. A gente fala muito aqui, volta e meia, dos românticos e às vezes de um ou outro realista, mas vocês sabem que para a Rússia essas duas correntes, elas são importadas. E elas são importadas num cambalacho que vem junto com as reformas promovidas pelo czar Alexandre II, tá? Que foi um cara que meio que deu uma maior modernizada na Rússia por uma série de medidas, principalmente a abolição do regime de servidão em 61. Esse é um marco decisivo para o século XIX na Rússia, e muito da literatura produzida antes e depois vai ter como ponto nevrálgico essa data, tá? Então sempre pense em 61 do século XIX na Rússia como uma data muito importante para definir inclusive o tipo de relação literária que está sendo produzida aqui. Também é importante dizer que para os russos, cara, vou ter que dar uma aula inteira porque essa parada é muito intrincada com a vida diária dos caras, sabe? Para a Rússia, a literatura, né, para outros países também, mas para a Rússia principalmente, a literatura no século XIX
era a principal forma de comunicar ideias, a principal forma de estabelecer discussões a respeito de reformas sociais e políticas, etc, etc. Então isso tem a ver um pouco também com essas ideias. Como a gente estava falando, Dostoiévski narrou ali umas impressões um pouco amargas sobre a Europa mais civilizada, entre aspas, voltou para a Rússia, escreveu alguns livros e escreveu este Memória Subsolo. Aqui, o narrador está se rejeitando essas correntes porque, para ele, a alma russa, a identidade russa, ela não funciona muito bem importando coisas, importando valores, né? Essas filosofias, elas teriam que nascer de dentro, porque a relação do russo com a vida, com seu país, etc., é muito diferente da relação de um francês ou de um alemão, etc. Tá? Então essa é a principal tese dele, e ele vai rejeitar principalmente as ideias racionalistas que foram muito difundidas nessa época por meio do Nikolai Chernyshevsky, que é um cara que escreveu um livro chamado O que Fazer. Um livro considerável, complexo, etc., mas um livro de literatura que ele escreveu durante a prisão também, e que ele aponta certo paradigma de um egoísmo racional. Tá? É muito engraçado, inclusive o Rubens trata de explicar isso aqui na apresentação dele também de uma forma muito legal, que muito embora o Chernyshevsky seja um nome muito ligado ao socialismo utópico da época, essas ideias dele, na verdade, são ideias do liberalismo burguês da Europa. Tá? Essas ideias de que você pode conduzir a humanidade por meio desse racionalismo e desse egoísmo racional e de um materialismo. Vai ser o suficiente para que todo mundo consiga alcançar, né, uma certa utopia, uma certa vivência maior. Ele rejeita isso, ele fala, cara, isso aqui não vai dar certo, porque se a gente criar uma utopia, no dia seguinte a gente está destruindo ela só para provar que a gente pode, só para afirmar o nosso livre-arbítrio. Porque uma coisa que a racionalidade exclui é justamente essa nossa capacidade de tomar decisão com os nossos próprios pensamentos, que leva em considerações várias outras coisas. Então, assim, você falar mais razão, menos emoção, quer dizer que você está seguindo uma fórmula matemática, né? Você vai seguir uma fórmula racional que vai te levar a um mesmo ponto, né? E se todo mundo chegar ao mesmo ponto é porque ninguém escolheu nada, todo mundo é prisioneiro, né, dessa racionalidade. Então Dostoiévski, o narrador dele do Subsolo, rejeita isso. Tá? Ao mesmo tempo, ele também rejeita o romantismo, muito em voga ali na Inglaterra e na Alemanha, porque o romantismo tem essas ideias, o romantismo a gente já falou mais aqui no canal, tem essas ideias de uma natureza humana que é boa, que é virtuosa, de uma natureza que se ordena a partir de Deus, e de umas outras coisas assim. E ele fala, na verdade, que essa parada do romântico, ela não é boa para ninguém, né? Esse negócio, ele fala assim, isso é legal pros alemão ali, aqueles lourinho a bublé, ele dá uma zoada assim nos caras. Mas assim, as emoções, elas não são fontes de melhorar, de reparar o caráter e nada do tipo. Isso aí só causa mais dor e sofrimento, ressentimento, raiva e etc. E ele afirma isso, né? De certa maneira que ele está rejeitando essas duas coisas, né? Mas perceba que também ele não está fazendo uma defesa da vida do homem moderno, tá? De uma pessoa que rejeita essas duas coisas. Ele, na verdade, ele está rejeitando esses mecanismos e apontando os efeitos destrutivos de você viver de acordo com essas correntes. Então ele vai fazer essa primeira explanação nessa primeira parte em que ele vai falar isso. Na segunda parte, que chama A Propósito da Neve Molhada, acho que esse é o título, né? Deixa eu só conferir aqui. Propósito da Neve Molhada. Ele vai contar 3 histórias, uma envolvendo uma mulher, uma envolvendo um círculo de amigos e outra envolvendo um cara que ele quer puxar briga. Que vai meio que dar ao leitor um escoramento para esse ressentimento que ele tem. E ali a gente vai ver um personagem que se envolve numas paradas muito desnecessárias, numas picuinhas sem nada de relevante para embasar elas,
que é um cara que quer sentir emoção e que sente prazer na dor e que diz que é possível sentir prazer na dor, né? Então, assim, a título de ilustração, não vou contar todas as histórias, mas assim, só a primeira para vocês terem uma ideia. Ele tá a fim de arrumar uma briga. Ele falou assim, cara, acho que eu preciso tomar um soco na cara aí, preciso dar uma revitalizada. Daí ele vai num bar de sinuca e fica ali, tipo, olhando assim, ver com quem que dá pra puxar briga ali, ver o que rola. E aí aparece um general grandão e vê ele ali, e tipo, ele fica parado ali meio que numa passagem. E o general, tipo, que é imenso, pega ele assim, tipo, meio que tira ele e bota em outro lugar, assim. E ele fica puto da vida e fala, cara, não é possível. Esse cara fez isso, o cara nem olhou pra mim, não. Eu vou chamar esse magrão pra um duelo. Assim, pô, só que eu não posso chamar o cara pra um duelo aqui, porque aqui é um bar de sinuca. Né? Eu não posso ficar, tipo assim, eu desafio o senhor para um duelo no meio desse bando de porra de botequeiro aqui. Então, o que eu vou fazer? Aí o cara vai pra casa, segue o brother, descobre onde é que o brother mora, fala com o porteiro do prédio desse, sei lá o que, tira mais umas conclusões ali sobre ele e vai escrever uma carta chamando ele pro duelo. E aí ele fica espionando ele de longe, ele vai pra Nevsky, né? A história se passa em São Petersburgo, né? Ele vai pra Nevsky e fica ali vendo o cara passar todo dia, escreve a carta, e ele termina a carta, e já passaram 2 anos, cara. E ele falou, porra, eu não posso entregar agora uma carta pra um cara pra chamar ele pra um duelo, pro negócio que ele fez 2 anos atrás. Eu tenho que arrumar uma nova treta com esse cara. E assim, você já começa a perceber que é uma parada ridícula, porque assim, o cara tá arquitetando muito assim, essa vontade dele de tomar um soco na cara. Conheço alguns que fazem isso, inclusive não vou falar aqui quem são, mas escreveram uns livros aí, uns meio péssimos, inclusive. Então assim, o cara tá ali rifando o soco na cara dele. O cara fala assim, já sei, eu vou ficar esperando o brother passar ali na Nevsky, que eu vou dar um encontrão com ele, e daí eu vou falar, qual é, meu irmão, que você tá olhando, não sei o que, né? Enfim. Ou o equivalente disso em russo. O equivalente de qual é, meu irmão, em russo. E aí ele fica ali na Nevsky, e só que toda vez que ele tá pertinho de encontrar o cara, ele se acovarda e desvia e deixa o brother passar. E ele fala, pô, não foi hoje, quem sabe amanhã. Ele fica vários dias nessa, assim. E aí um dia, sei lá por que, o cara tá com a pau virada, ele junta a coragem e dá um esbarrão no cara, o cara esbarra nele e o cara só tipo passa, porque pra ele não é nada, assim, ele só foi embora e o brother ficou ali, falou assim, não é possível que o cara tá me ignorando, aquele cara ali, não sei, ele tá pensando em mim, não é possível. E daí tipo acaba uma história assim, né? Então são 3 histórias que vão mostrar a debilidade moral, a debilidade física, a debilidade da alma dele em várias questões. Estaria fácil, tá, pra gente, porque a gente verifica primeiro um discurso raivoso e ressentido do mundo e depois 3 histórias que poderiam ilustrar a gênese desse ressentimento de alguma forma. Entretanto, o brother afirma aqui no livro que ele é um cara mentiroso, né? Ou seja, se ele não falasse nada, o pacto do narrador não confiável já estava estabelecido. Agora, por que ele fala? Aí, tipo assim, você está duvidando que o cara... Será que o cara está mentindo, que ele está mentindo? Será que ele está falando a verdade? Porque, no final das contas, ele até se pergunta se viver do jeito como ele vive não é, inclusive, pior do que viver sob as filosofias europeias que ele está rejeitando na primeira parte. Ao mesmo tempo, ele se contradiz muito e não dá muito para a gente saber se isso é verdade mesmo, se isso é um pensamento legítimo, ou se é a única coisa decente que ele tem para falar diante da falta de, enfim, provas empíricas que ele tem de refutar essas correntes e tudo mais. De modo assim que essas 2 partes do livro formam um mosaico complexo de um cara que a gente não sabe qual é que é, né? De um cara que pode ser um cara ressentido, pode ser um cara fraco, pode ser um cara fraco porque é ressentido e pode ser um cara ressentido porque é fraco. A gente não sabe. Tá? A gente não sabe, e a gente pode encontrar inclusive muitas leituras e muitos subtextos nesses 2 discursos dele que podem embasar uma série de coisas. Então assim, é um livro para você ler e reler e ler mais uma vez ao longo da vida, né? O Nelson Rodrigues tinha esse negócio que ele ficava falando que ele ficava lendo e relendo o Crime e Castigo e só o Crime e Castigo. Cara, eu acho o Crime e Castigo um livro excelente, mas eu acho que filosoficamente nesse tipo de jogo da verdade que o escritor propõe com o leitor, eu acho que esse aqui é muito mais rico. Tem alguns, entre esses subtextos, tem alguns que podem apontar
uma certa tradição religiosa do Dostoiévski, porque o Dostoiévski, você sabe, é um cara religioso. Então tem vários elementos que muitos acadêmicos associam ao caráter religioso, o fato dele estar se confessando, uma hora que ele fala que o ser humano é um sujeito bípede e ingrato, mas que o principal é o mau comportamento, né? E daí você pode imaginar que, então ele está imaginando alguém superior, para quem você deve obedecer, e para quem você deve se comportar, e a quem você deve ser grato, né? Esse tipo de coisa. Tem uma série de elementos ali que dá para você tirar esse contexto religioso, como eu falei. Dostoiévski é um cara muito religioso, no Crime e Castigo está muito patente, nos Irmãos Karamazov está muito patente, né? E vocês podem tirar essas conclusões por vocês mesmos. O que é divertido sobre esse livro é verificar o quanto isso, quase 200 anos depois, não está tão longe das configurações de crise que a gente tem na pós-modernidade, né? A gente passa por um mesmo esvaziamento de valores, os mesmos sintomas de uma falta de ação, de uma apatia, de um excesso de formação diante de uma ausência de transformação, né? Então tem uma série de coisas que muito facilmente conectariam esse livro com o nosso momento presente na pós-modernidade. Mas é muito legal também a gente ler essa parada como um registro de uma discussão profunda que estava rolando na Rússia em meio a um momento muito crítico da história do Império. Muitos críticos do Tsar Nicolau falaram que com essas reformas dele a Rússia ia sucumbir, né? Não ia aguentar, né? Viver mais um século. E de fato, em 1917 vocês têm a Revolução, então você sabe que foi uma série de acontecimentos que transformaram radicalmente a Rússia num espaço aí de 60 anos, alguma coisa assim. Bom de ver isso, porque a gente já falou aqui de alguns outros livros, de outros movimentos da história da Rússia. A gente trouxe aqui a história do Cavalo Pálido, trouxe depois o Vida e Destino do Vassili Grossman, várias outras coisas que estavam acontecendo ali, o Lasca do Zazubrin, que tratam desses movimentos políticos, desses desdobramentos. Resta o Homem do Subsolo. A identificação com o Homem do Subsolo, caso você comece a ler o livro e comece a ficar entre rir do cara e chorar de desespero por se enxergar nele, é um sentimento comum, porque a gente, como eu falei, experimenta de alguns desses sintomas. Por isso que eu brinquei no Instagram, eu falei que esse livro não tem graça nenhuma de ler depois que você é velho, né? Porque quando você é mais novo, você pensa, beleza, né? Vamos mudar o mundo aí, fazer umas coisas e tal. Mas depois não, né? E esse homem imbuído de pensamento, destituído de ação, como vocês sabem, é o tal do homem supérfluo, né? Esse arquétipo da literatura russa, muito presente na obra do Turgenev, que inclusive era um cara crítico à reação exacerbada de autores, por exemplo, como Dostoiévski, que falaram, mas também não é para tudo isso, né? Você ficar achando que você importar essas coisas aqui da Europa que vai destruir tudo, não sei o que, né? O Turgenev, ele era mais internacionalista, assim, ele é quase um europeu, né? O Turgenev perto do Dostoiévski. É legal você ver também que essas ideias do narrador do Dostoiévski, de rejeição das relações capitalistas, de rejeição às ideias conservadoras, né, desses caras todos aí, tipo Stuart Mill, Bentham, Adam Smith e tal. Isso não é uma posição progressista, isso é uma posição conservadora para a época do Dostoiévski, né? Quer dizer, ele está rejeitando isso para manter, de certa forma, se não um status quo, pelo menos uma possibilidade de um pensamento que a gente aqui chamaria de decolonial, né? Que lá é um pensamento, enfim, a favor de um pensamento nativo próprio russo, né? Enfim, que isso se aproxime em certa medida do existencialismo, que de novo o Turgenev vai criticar bastante no Pais e Filhos, etc. Não é assim espantoso, porque, como eu falei, ele não está fazendo exatamente uma defesa da vida moderna. Ele não consegue bolar um outro modelo
para suplantar esse, ele só aponta e só faz as denúncias, né? E sobra um certo valor destituído de valor. Sobre a leitura desse livro, cara, é Dostoiévski, assim. Não vai ser, cara, se você precisar de um youtuber idiota que nem eu para falar que Dostoiévski é massa para você ler, porra, talvez você esteja precisando de um pouco mais de ajuda, mas em todo caso, fica a recomendação, cara. Leia Dostoiévski, leia Memórias do Subsolo. É uma leitura muito gostosa. Essa tradução do Rubens aqui, eu gosto muito do jeito como o Rubens escreve. Tá assim, um chuchu, gosto demais. Quero ler as outras coisas que o Rubens já traduziu do Dostoiévski para Penguin. Recentemente ele me deu aqui a tradução dele do Idiota, que, pô, é um livro que é maravilhoso, né, cara? Um livro que eu li pela primeira vez em 2004, cara. Vocês nem eram nascidos ainda. Enfim, muito legal, tá? É assim, recomendo mesmo, tá? Aqui é a parte youtuber que interessa. Gente, amei porque eu gostei, porque é super legal. Fiquei com raiva do personagem. Ai, fiquei com raiva desse personagem, não gostei, tá? Mas enfim, em todo caso, cara, é isso, bicho. Lê essa porra aqui, que essa parada é muito boa, tá? E assim, de novo, tem vários outros comentários que dá pra fazer sobre esse livro. É um livro que, pô, né, tem o seu assunto aí praticamente inesgotável. Mas essas aqui são algumas considerações que eu gostaria de fazer a respeito dele, tá bom? E para deixar também uma resenha do Dostoiévski, de um livro assim, importante, Dostoiévski, aqui para vocês, tá bom? É isso. Mais uma vez, se inscreva no canal, dê um joinha nesse vídeo, ajuda a gente no Catarse, comenta o que vocês quiserem. Um abraço e tchau.